Boa tarde, povo, tudo bem? Ou bom dia, ou boa noite. Gente, um textinho para nossa meditação, que vai enriquecer o que a gente vem estudando esses dias na célula, visto que a gente não vai poder reunir esse sábado, né? Coisa rápida. Olha aí na imagem, ou então abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículo 5. Está escrito isso aqui. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios e nem entreis em casa de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês lembram que a gente estudou uma profecia lá em Daniel, a profecia das 70 semanas e 2.300 tardes e manhãs, na qual sabemos que havia um período de graça para Israel, um período onde eles deveriam se arrepender e preparar a vinda do Messias. E sabemos que eles não fizeram isso, mas mesmo nos tempos de Jesus, já estudamos que eles estavam ainda nesse período de graça, das 70 semanas. E aqui é um texto que prova isso, quando Jesus diz aos seus 12 apóstolos: não tomem rumo aos gentios e nem entrem em cidades de samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. É uma prova de que aquela profecia que estudamos está correta, que a mensagem primeiro deveria ser para Israel, porque havia uma profecia que dizia que havia uma graça, um período que ainda estava correndo para eles, né? E em seguida ele diz: e à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. A única pregação que importa, gente, como você pode ver em Mateus, o que ele mandou os discípulos pregarem? Que estava próximo, que era chegado o reino dos céus. A única coisa que importava, o único sermão que nos basta estar pregando hoje é sobre a chegada desse reino, sobre a volta de Jesus. Jesus disse: à medida que seguires, preguem que está próximo o reino dos céus. Não mandou pregar sobre prosperidade, não mandou pregar sobre qualquer outra coisa que seja muito comum hoje em dia, mas ele mandou principalmente anunciar que estava próximo do reino dos céus. E essa é a mensagem que eu e você temos que estar anunciando noite e dia, dia e noite, onde quer que a gente vá. Por que a gente ganha pessoas para Jesus? Para que eles possam estar no céu. Por que a gente fala de Jesus? Porque ele em breve voltará. Por que servimos a Ele? Porque temos a esperança de que sejamos salvos e possamos reinar juntamente com Ele, na verdade. Ou seja, não é uma mensagem vazia, não é só um e-mail, uma mensagem passada. É uma mensagem que ela tem princípio, tem um meio que estamos vivendo e terá um fim, tem uma finalidade, que é salvar as pessoas, que é levar as pessoas ao reino dos céus. Portanto, essa é a mensagem que nos importa estar pregando hoje. Amém? E bem aqui no versículo 8 do mesmo texto, Jesus continua dizendo: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. É um outro texto na qual você observa, à medida que Jesus mandou que fosse feita a pregação, né? Ele diz: curem, ressuscitem enfermos, purifiquem leprosos, expulsem os demônios de graça, porque de graça recebestes e de graça dai. Se você observa que hoje no mundo cristão existe uma falsa doutrina, né? Você quer que eu ore por você? Você tem que ofertar na minha igreja. Você quer que eu ore para que você seja curado? Quando você for curado, você tem que me dar algum bem, você tem que abençoar a minha vida. Hoje existe a teologia da prosperidade. Você quer um milagre? Oferte. Você quer uma bênção? Dê tudo que você tem. Você quer... deixa eu ver. Enfim, como se fosse uma moeda de troca, né? Quando na verdade não é assim. A palavra de Deus diz: o que você recebeu de graça, você vai dar de graça, né? É o que está escrito. De graça recebestes, de graça dai. Então eu não tenho que cobrar ninguém, eu não tenho que aplicar condições para eu orar por uma pessoa, para eu orar para que o enfermo seja curado, para que eu possa expelir algum demônio. Não, porque eu recebi isso de graça. Veio com a palavra de Deus. E uma vez que isso veio de graça para mim, é de graça que eu tenho que dar. Eu não tenho que cobrar por isso. Eu não tenho que ser pago por isso.
E hoje, infelizmente, no mundo cristão, você observa que isso se tornou comum, né? Ele continua no versículo 9: não vos provereis de ouro, e nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, e nem de 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Ou seja, o que ele está dizendo? Outra vez, não é para a gente receber daquilo, nem para a gente ir todo empiriquitado pregar o Evangelho, né? Porque, apesar de pregador do Evangelho, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que a pessoa que está recebendo. Então, eu não tenho que estar diante dela todo pintado de ouro, cheio dos relógios, cheio dos cordões, mostrando que eu sou muito abençoado porque eu sirvo. Não, você vê que o ensinamento de Jesus não é a respeito disso. Você vê que Jesus não estava aconselhando isso, que é outra coisa que você vê muito no meio cristão hoje em dia. E, por fim, para a gente encerrar, no versículo 13, ainda do capítulo 10, ele diz: se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, e se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Ou seja, a paz de Cristo, a mensagem do Evangelho, a cura, a transformação, entra na casa daquele que recebe. Se eu levanto um clamor por alguém, eu estou buscando em Deus ganhar alguém para Jesus, eu oro por aquela família, eu prego a mensagem, eu faço uma visita. Aquela casa pode receber a salvação, se for aceita por parte daqueles que moram na casa. E se não for aceita, a paz retorna junto comigo. Por quê? Porque Jesus, como bem sabemos, é cavalheiro. Ele não vai, de forma alguma, invadir a casa, enfiar a paz dele goela abaixo das pessoas. Não. Ele disse: se a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Como assim, se for digna? Se a mensagem for recebida, se eles pararem para ouvir, se eles se interessarem em ouvir, então sobre essa casa reina a paz de Cristo. E se não for, torne para vós outros a vossa paz, é o que Jesus disse. Então, se depois de ter pregado a mensagem, se eu nem sequer for recebido, não adianta eu orar por aquela casa, não, mas a paz vai ficar aqui nesse lugar, porque não vai ficar à luz da palavra de Deus. Jesus está aí, disponível para aqueles que o querem e para aqueles que o recebem. E ele continua: e se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Veja então o que nos é importante aqui: o dia do juízo. Também já estudamos aí na célula que haverá o tempo do juízo, há o tempo do juízo, né? Já estamos vivendo o tempo do juízo, e que no juízo todos os mortos ressuscitarão para serem julgados conforme as suas obras. E o que está escrito aqui? Menos rigor haverá para a cidade de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para a cidade ou para aquele povo que não recebeu e não ouviu a mensagem do Evangelho. Ou seja, todo ser humano hoje que ele não recebe essa mensagem, que ele não procura ouvir essas palavras e ele morre sem Jesus, ele prefere viver sem Jesus, a palavra de Deus diz que o rigor, a régua, né, podemos dizer assim, será mais branda para a cidade de Sodoma e Gomorra lá na antiguidade do que para essas pessoas no dia do juízo. Então perceba, rejeitar o Filho de Deus, rejeitar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, não é qualquer decisão. É a decisão mais importante que a gente pode tomar na vida.